Você é mais do que vencedor. Nunca duvide que Deus está na frente da sua vida. A porta que Ele abre fica aberta. 2 Samuel 23. Estas foram as últimas palavras de Davi, voz do filho de Jessé, voz do homem que Deus conduziu até o topo, a quem o Deus de Jacó tornou rei e o cantor mais conhecido de Israel. O Espírito do Eterno falou por meu intermédio, suas palavras se formaram em meus lábios. O Deus de Israel falou a mim, a rocha de Israel me disse: aquele que governa de maneira justa e correta, que administra com o temor de Deus, é como a luz do amanhecer num dia sem nuvens, como a grama verde que cobre o chão, crescendo sob o ar puro. Foi assim a minha dinastia, pois Deus cumpriu seu compromisso comigo. Ele fez uma promessa e a cumpriu fielmente. Todas as minhas vitórias e todos os meus desejos Ele fará prosperar. Mas os ímpios são como espinhos amontoados e lançados fora. Neles não se deve tocar. Mantenho distância como um rasteio ou um cabo. São excelentes como lenha. Estes foram os valentes guerreiros de Davi. Jabezão, um taqumonita, era chefe dos 3 principais oficiais. Certa vez, com sua lança, atacou a 800 homens e matou todos num só dia. Em segundo lugar, entre os 3 estava Eleazar, filho de Dodô, o Oita. Ele estava com Davi quando os filisteus os enfrentaram em Pas-damim. Mas quando os filisteus se prepararam para a batalha, Israel retrocedeu. Mas Eleazar permaneceu onde estava e matou os filisteus à torto e à direito, até ficar exausto, mas sem largar a espada. Naquele dia, o Eterno concedeu grande vitória. O exército se juntou outra vez a Eleazar, mas apenas para saquear os filisteus. Samá, filho de Agé, de Arar, era o terceiro. Os filisteus se reuniram para a batalha em Lei, onde havia uma lavoura de lentilhas. Israel fugiu dos filisteus, mas Samá ficou no meio da plantação e a defendeu com coragem. Os filisteus foram derrotados. Outra grande vitória concedida pelo Eterno. Certa vez, no período da colheita, os 3 se separaram dos 30 e se juntaram a Davi na caverna de Adulão. Havia um grupo de filisteus acampados no vale de Refaim. Enquanto Davi se escondia na caverna, os filisteus acamparam em Belém. Um dia Davi suspirou: como gostaria de beber água do poço da entrada de Belém. Então os 3 entraram no acampamento dos filisteus, tiraram água do poço que ficava na entrada de Belém e a trouxeram para Davi. Mas Davi não quis beber. Ele a derramou como oferta ao Eterno, dizendo: de modo algum, ó Eterno, eu beberia esta água, porque não é apenas água, é o sangue dos 3. Eles arriscaram a própria vida para trazê-la até mim. Por isso Davi se recusou a beber. Era esse tipo de coisa que esses 3 guerreiros faziam. Abisai, irmão de Joabe, filho de Jeruia, era chefe dos 30. Certa vez ele foi condecorado por matar 300 homens com sua lança, mas nunca recebeu as mesmas honras que os 3. Ele era o mais respeitado dos 30 e era o capitão, mas não estava incluído entre os 3 guerreiros principais. Benaia, filho de Joiata de Cabzeel, era um soldado corajoso, responsável por atos heróicos. Certa vez ele matou 2 leõezinhos em Moabe. Outra vez, no meio da neve, entrou no buraco e matou um leão. Em outra ocasião, matou um egípcio de grande estatura. O egípcio estava armado com uma lança e Benaia o enfrentou apenas com uma vara. Ele arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com ela. Benaia, filho de Joiada, ficou famoso por esses atos, mas não alcançou o posto dos 3. Ele era muito respeitado pelos 30, mas não estava incluído entre os 3. Davi o pôs como chefe de sua guarda pessoal. Os 30 eram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá e Elica, de Arode, Elis, de Pelete, Ira, filho de Ique, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Mebunai, de Uzate, Zalmon, de Aoi, Maarai, de Netofate, Elede, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia, filho de Piratom, Idaia, dos riachos de Gaás, Abialbom, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliamba, de Saalbom, Jazem, de Gizom, Jonatas, filho de Samá, de Arar, Aião, filho de Sarar, de Arar,
Elifelete, filho de Asbai, de Maaca, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo, Esrai, do Carmelo, Paarai, de Árabe, Ilgal, filho de Natã, de Zobá, o filho de Agri, Zeleque, de Amon, Naarai, de Zeruia, Ira e Garebe, de Jati, e o Itita Urias, ao todo 37. Segundo Samuel 24. Mais uma vez o Eterno se enfureceu contra Israel. Ele testou Davi, dizendo: faça um censo de Israel e de Judá. Davi deu ordens a Joabe e os oficiais do exército, dizendo: percorram todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e façam um levantamento de toda a população. Quero saber o número de habitantes. Joabe resistiu e disse ao rei: que o Eterno multiplique 100 vezes o número de pessoas à vista do meu senhor. Mas qual a necessidade disso? O rei, entretanto, insistiu e Joabe e os oficiais do exército se despediram do rei e saíram para levantar o censo de Israel. Atravessaram o Jordão, começando em Aroer, pela cidade no vale de Gade, perto de Jazer. Prosseguiram para Gileade, passaram o Hermon, depois seguiram para Dan e contornaram Sidom. Percorreram a fortaleza de Tiro e todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Finalmente chegaram ao Neguebe de Judá, em Berseba. Percorreram todo o país e depois de 9 meses e 20 dias voltaram para Jerusalém. Joabe entregou os resultados do censo ao rei. Em Israel havia 800.000 homens capazes de lutar e em Judá 500.000. Mas depois de tudo feito, Davi se sentiu culpado por ter levantado o censo da população, confiando nos dados apurados. Davi orou ao Eterno: pequei contra ti no que acabei de fazer, mas peço-te que perdoes a minha culpa, fui imprudente. No dia seguinte, quando Davi se levantou, veio a palavra do Eterno ao profeta Gade, conselheiro espiritual de Davi. Vá dizer a Davi: o Eterno diz o seguinte: há 3 castigos que posso dar. O que você escolher, eu executarei. Gade entregou a mensagem: o Senhor prefere 3 anos de seca na terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos enquanto eles o perseguem, ou 3 dias de epidemia no país? Pense e resolva. O que devo dizer a quem me enviou? Davi disse a Gade: são todos terríveis, mas prefiro ser punido pelo Eterno, cuja misericórdia não tem fim a cair nas mãos dos homens. O Eterno enviou uma epidemia desde cedo até a noite. Desde Dan até Berseba morreram 70.000 pessoas. Mas quando o anjo chegou para destruir Jerusalém, o Eterno percebeu o sofrimento e o terror e ordenou ao anjo que estava executando a sentença: basta, já chega. O anjo do Eterno tinha acabado de chegar à areira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou e viu o anjo se movendo entre a terra e o céu com a espada pronta para ferir Jerusalém. Davi e seus conselheiros se curvaram em oração e se vestiram de pano de saco. Quando Davi viu o anjo pronto para matar o povo, orou dizendo: ah, fui eu que pequei, eu, o pastor, cometi esse erro. Mas o que estas ovelhas fizeram de errado? Castiguem a mim e a minha família, mas não eles. Naquele mesmo dia, Gade procurou Davi e disse: construa um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi cumprir a ordem do Eterno transmitida por Gade. Quando Araúna viu Davi e seus homens se aproximando, prostrou-se com o rosto em terra e respeitosamente disse ao rei: por que meu senhor o rei veio me ver? Davi respondeu: vim comprar a sua eira para construir um altar ao Eterno e pôr fim a esta calamidade. Araúna disse: meu senhor pode pegar e sacrificar o que quiser. Ali está um boi para o holocausto. A canga e as tábuas para debulhar pode servir de lenha para a fogueira. Dou tudo isso ao rei, que o Eterno seu Deus tenha misericórdia do Senhor. Mas o rei disse a Araúna: de modo algum, quero pagar preço justo por tudo isso. Não oferecerei ao Eterno, meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Então Davi comprou a eira e o boi por 50 peças de prata. Ele construiu um altar ao Eterno e sacrificou ofertas queimadas e ofertas de paz. O Eterno ouviu a sua oração e fez cessar a calamidade. Novo Testamento. Lucas 19, do 1 ao 27. Jesus entrou em Jericó e caminhava pela cidade. Havia ali um morador chamado Zaqueu, o principal cobrador de impostos, que era muito rico. Ele queria a todo custo ver Jesus, mas a multidão estava no caminho.
Como era baixinho, não conseguia olhar por cima do povo. Então correu adiante deles e subiu numa figueira. Dali podia ver Jesus quando este passasse. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje é o dia de eu me hospedar na sua casa. Zaqueu pulou da árvore, ainda sem acreditar no que ouvia, feliz da vida com a oportunidade de receber Jesus. Os que presenciavam a cena ficaram indignados e reclamaram: como ele pode se sentir tão à vontade com esse bandido? Parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer. Gaguejando, disse: Senhor, vou dar metade do meu patrimônio para os pobres, e de tudo o que roubei, pagarei 4 vezes mais pelo prejuízo. Então Jesus declarou: Hoje é dia de salvação nesta casa. Aqui está Zaqueu, filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e restaurar o que estava perdido. Por estarem se aproximando de Jerusalém, crescia a expectativa de que o reino de Deus se manifestasse a qualquer momento. Enquanto tinha a atenção dele, Jesus aproveitou para contar a seguinte história. Certa vez, um homem descendente de uma casa real precisou fazer uma longa viagem de volta à capital do reino, a fim de conseguir autorização para seu governo. Antes de partir, chamou 10 empregados, entregou a cada um certa quantia de dinheiro e os orientou: negociem até que eu volte. Mas os cidadãos daquele reino o odiavam e enviaram uma comissão com uma petição assinada ao governo geral: não queremos que este homem nos governe. No entanto, quando ele voltou, trazia autorização e chamou os 10 empregados a quem havia confiado o dinheiro para saber o que tinham feito com ele. O primeiro informou: Senhor, dupliquei seu dinheiro. Ele disse: bom empregado, bom trabalho. Já que você se mostrou confiável neste pequeno empreendimento, eu darei a você o governo de 10 cidades. O segundo disse: Senhor, consegui um lucro de 50% com o seu dinheiro. Ele disse: vou designar você para um cargo sobre 5 cidades. O terceiro empregado disse: Senhor, aqui está seu dinheiro são e salvo. Eu o guardarei num cofre. Para dizer a verdade, estava com um pouco de medo. Sei que o Senhor tem padrões muito elevados e detesta negligência. Também não tolera que ninguém cometa erros. O homem respondeu: você está certo, não tolero gente que comete erros. E foi o que você fez. Por que não investiu dinheiro em ações para conseguir pelo menos um pequeno lucro? Então ele ordenou aos que estavam ali: tire o dinheiro dele e entregue ao que duplicou o capital. Eles estranharam: mas Senhor, ele já tem o dobro. Ele explicou: é o que eu estou tentando dizer. Quem arrisca a vida ganhará mais do que nunca sonhou. Quem tem cautela demais acabará sem nada. Quanto aos que assinaram a petição contra meu governo, tirem-nos daqui. Não quero vê-los na minha frente de novo.